No século XIX, um crime bárbaro impactou toda a sociedade norte-americana. A família Borden, uma família muito rica, perdeu dois de seus membros, o patriarca Andrew e sua esposa Abby, de maneira brutal. A filha mais nova da família, Lizzie Borden, foi acusada de matar o pai e a madrasta, mas o desenrolar dessa história vai te surpreender. Em 25 de dezembro de 1845, Andrew Jackson Borden e Sarah Anthony Borden casaram-se e foram morar em Ferry Street. Após 6 anos de casamento, a primeira filha do casal, Emma, nasceu em 1851, na cidade de Fall River, em Massachusetts. Pouco tempo depois, o casal teria mais uma filha, que se chamaria Alice Esther, mas que faleceu com menos de 2 anos de idade. A perda de uma filha foi algo muito difícil para o casal, principalmente para Sarah, que ao longo da sua vida sofreu muitas perdas, inclusive 3 de seus irmãos faleceram com menos de 16 anos de idade. O impacto emocional de várias perdas começou a ser visível na saúde física de Sarah, que desenvolveu uma congestão uterina, uma condição de saúde bem delicada, que era de difícil diagnóstico, provocava intensas dores no estômago, má circulação por causa do acúmulo de sangue nas veias, risco de afetar outros sistemas do corpo e ainda dificuldade de andar. Mesmo com toda essa dificuldade, em 19 de julho de 1860, o casal Borden teve mais um filho. Quer dizer, mais uma filha, a Lizzie, a última do casal, e a que vai protagonizar uma situação indescritível. Nos 3 anos que se seguiram, a Emma, a filha mais velha, que tinha 13 anos, viu como a saúde da mãe piorou cada vez mais. E em 1863, ela vivenciou a pior dor que um filho que ama a mãe pode ter. Sarah faleceu. Pouco tempo depois, em 1865, Andrew, o então viúvo, casou-se novamente com Abby, Duff Gray. É possível que esse casamento tenha incomodado bastante as filhas, a Emma e a Lizzie, que viram outra mulher ocupar o lugar de sua mãe pouco tempo depois de sua morte. Nessa época, Emma começou a ter um distanciamento do pai, e Lizzie fez o mesmo. Talvez seja por conta da idade, né? Ela tinha apenas 5 anos de idade. Com o passar do tempo, Emma e Lizzie tornaram-se muito ativas em ações da comunidade religiosa. Elas estavam muito envolvidas com várias ações de caridade. Elas davam aula para crianças e imigrantes. Mas dentro de casa, a relação das irmãs não era muito harmoniosa com o pai e a madrasta, principalmente por questões financeiras. É importante dizer que a família Borden era uma família muito rica. Andrew, o patriarca da família, era dono de alguns comércios locais e ainda fazia parte da direção de algumas instituições financeiras. Mas apesar de ter muito dinheiro, o Andrew ele não era muito querido na comunidade. Ou seja, ele acumulava antipatia de algumas pessoas, e algumas pessoas poderosas, que fazia com que a própria esposa dele, a Abby, temesse que alguém fizesse algo contra a família. Em 1890, a tensão na casa dos Borden só aumentou, quando Andrew deu diversas propriedades à família de Abby, sua atual esposa. Emma e Lizzie não concordavam com essa divisão das propriedades. Há algumas fontes que afirmam que ocorreram 2 situações muito importantes antes de acontecer os assassinatos, mas que não se sabe exatamente quando uma delas aconteceu. Então vamos lá. A primeira situação se trata da morte dos pombos. No quintal da família dos Borden havia alguns pombos e, pelo que tudo indica, a Lizzie tinha afeto por esses animais. Só que o pai dela acabou matando esses pombos, que fez com que a Lizzie ficasse com muita raiva e muito irritada. Por isso ela decidiu sair de casa por um tempo. Ela decidiu viajar, mas não tem registros para onde ela foi e por quanto tempo ela ficou. Mas quando ela retornou, ela ficou em outra propriedade da família. Não ficou na casa onde ela morava anteriormente. Já a segunda situação ocorreu poucos dias antes do assassinato de Andrew e de Abby. A família toda ficou doente. Não se sabe se nesse momento a Lizzie já tinha voltado para a casa do pai. A suspeita é que havia algo de errado com a alimentação da família. E isso fez com que todas as pessoas da família ficassem doentes no mesmo momento. Mas nada foi confirmado.
Na manhã do dia 4 de agosto de 1892, Andrew e John Morse saíram de casa para resolver alguns negócios. John é o irmão de Sarah, a primeira mulher de Andrew, que tinha visitado a família na noite anterior para fechar negócios com seu ex-cunhado, e acabou sendo convidado para passar a noite na casa. Essa visita de John pode ter sido a gota d'água para que o pior acontecesse. Por volta das 9 horas da manhã, Abby vai ao segundo andar da casa para arrumar o quarto de hóspede onde John Morse havia passado a noite. E é nesse momento que ela é golpeada na cabeça 17 vezes. Há algumas fontes que afirmam que foram mais vezes, então não se sabe exatamente a quantidade de vezes que ela foi golpeada. Bom, independente da quantidade de vezes, nota-se o quanto o assassino ou a assassina não gostava da Abby. Logo depois, Andrew chegou em casa e deitou no sofá para cochilar. E também foi golpeado 11 vezes pelo mesmo objeto que matou a sua esposa. Tudo indica que foi uma machadinha. O corpo de Andrew foi encontrado por Lizzie. Ela também foi a pessoa que deu a notícia para Bridget Sullivan, a empregada da casa. E junto, as duas encontraram o corpo de Abby no quarto de hóspede no segundo andar. Esse crime chocou toda a cidade de Fall River. Em poucos dias, Lizzie foi indiciada pela morte do pai e da madrasta. Mas a Emma ela não foi indiciada porque ela tinha um álibi de que não estava na casa quando o crime aconteceu. A polícia de Fall River investigou o caso, mas cometeu um erro fundamental. Eles não periciaram a casa logo após o crime, porque Lizzie alegou que não estava se sentindo bem. Mas assim que foi possível, os policiais fizeram o seu trabalho. Eles entraram na casa para ver se achavam alguma prova ou vestígio que pudessem ajudar a desvendar esse caso. Mas aí já era tarde demais. Eles não encontraram muitas coisas. A não ser no porão, onde eles encontraram alguns machados e uma machadinha que estava com a parte do seu cabo estava cortada. E deduz-se, né, que essa parte que foi cortada era a parte que estava com sangue. Mas isso não é uma prova cabal e não foi confirmado de fato, né, se essa machadinha realmente foi a arma do crime. Há algo muito curioso também que aconteceu após o crime. A Lizzie, ela foi vista queimando o vestido azul no fogão de casa. Após o assassinato, ela afirmou que tinha derramado tinta nele, mas não teria sido melhor ela lavar o vestido em vez de queimar a roupa? Como a perícia não foi feita na casa e muito menos no vestido, né? Não podemos afirmar de fato se era tinta ou se era sangue. O crime da família dos Borden aconteceu em agosto de 1892, mas o julgamento só ocorreu em 5 de junho de 1893. Um tempo até que curto, né, se compararmos com alguns outros casos, que levam anos. No julgamento de Lizzie, ela se mostrou muito calma, mas deu algumas respostas bem contraditórias sobre a manhã do crime. Apesar disso, não havia muitas evidências que pudessem ligá-la aos assassinatos. Por isso ela foi inocentada no dia 20 de junho do mesmo ano. O fato de Lizzie ser inocentada pelo tribunal de júri não mudou em nada a opinião popular. Para a comunidade, Lizzie tinha matado o pai e a madrasta. Mas apesar de toda a revolta do povo, após o julgamento, Lizzie mudou seu nome para Lizbeth e continuou morando em Fall River. O relacionamento com a sua irmã, aos poucos, foi se tornando mais distante, apesar de morarem na mesma casa. Mas depois de um tempo, Emma e Bridget decidiram deixar a casa. Bom, algumas teorias sobre a motivação desses assassinatos. Nenhuma dessas teorias são comprovadas, mas eu acho importante dividi-las aqui com vocês. A primeira teoria é de que a Lizzie e a Bridget tinham um romance secreto. Vale lembrar que estamos falando do século XIX. Assumir a própria homossexualidade estava fora de questão, ainda mais sendo parte de uma família tradicional. Só que esse romance ele foi descoberto pela madrasta de Lizzie, a Abby, e ela talvez com medo, né, do pai saber ou do pai a prejudicá-la na partilha da herança, ela pode ter tomado essa decisão de matar o pai e a madrasta. A segunda teoria é que como o casal Borden não era muito querido na cidade,
E o Andrew, ele tinha vários inimigos poderosos. Qualquer um da cidade poderia ter cometido esse crime. E a terceira teoria, que também envolve Lizzie, é que Andrew teria cortado Lizzie do testamento porque a fez ter ficado com muita raiva e ter matado o pai e a madrasta. Como o caso da família Border é um caso sem solução, abre margem, né, para várias teorias. Eu compartilhei com vocês essas 3 teorias. E me deixem saber qual teoria vocês acham que se encaixa mais de 130 anos depois, e o crime ainda continua sem solução. O assassino ou assassina nunca foi descoberto.